Olá, nós iremos falar sobre o ouvido e esse grupo ele é formado por mim, Natália Correia, pelo Igor Gonçalves, Guilherme Teixeira, Guilherme Rogers, Cleverton Costa e pelo Extras. Morfofisiologia e função. O ouvido ele é um órgão sensorial e ele é responsável por recepção do estímulo auditivo, transdução mecânica do estímulo e transmissão dos impulsos nervosos às regiões específicas do sistema nervoso central. Além disso, ele atua como órgão de equilíbrio. Anatomicamente, o ouvido ele é dividido em ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, que também é chamado de labirinto. Ouvido externo. O ouvido externo ele é formado pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo. A aurícula, que é o pavilhão auricular, ela é formada por cartilagem hialina, que dá formato ao pavilhão. É revestida por pele com pelos, glândulas acessórias e músculo estriado responsável pelo movimento da orelha. Já o meato acústico externo é a extensão tubular do pavilhão auricular, que vai se estreitando e termina na membrana timpânica. A superfície do meato acústico externo ela é revestida por peles com pelos, glândulas sebáceas, glândulas ceruminosas, cuja função é produzir material ceruminoso amarronzado, o cerume, que ele protege o canal e mantém a membrana timpânica úmida e flexível. Ouvido médio. O ouvido médio ele é constituído por membrana timpânica, cavidade timpânica, ossículos do ouvido e o meato acústico interno. A membrana timpânica ela é revestida por um epitélio interno pavimentoso simples, que é o extrato mucoso, e um epitélio externo, sendo ele é a continuação do revestimento do meato acústico externo, que é o extrato cutâneo. A cavidade timpânica é um espaço cheio de ar onde se localizam os 3 ossículos acústicos, que é o martelo, bigorna e estribo. E é no interior do ouvido médio que a vibração do ar é transformada em movimentação mecânica dos ossículos. E aí estes vão transmitir as ondas sonoras pela cavidade timpânica. O meato acústico interno, também conhecido como tuba auditiva, tuba de Eustáquio ou tubo faringotimpânico, liga a cavidade timpânica à nasofaringe. Ouvido interno. É no ouvido interno que os estímulos mecânicos produzidos por som e alterações de posição da cabeça são transformados em impulsos nervosos, os quais são transmitidos pelo nervo vestíbulo coclear até as áreas específicas do sistema nervoso central. Portanto, o ouvido interno não está envolvido apenas com a audição, mas também com o sentido de equilíbrio. O ouvido interno ele consiste em um sistema de ductos e cavidades membranosos, conhecido como labirinto membranoso. Ele fica alojado em uma cavidade complexa no osso temporal denominado labirinto ósseo. E como o labirinto ósseo é discretamente maior que o labirinto membranoso, entre os dois existe um pequeno espaço preenchido por um líquido denominado perilinfa. Exame pós-mortem do sistema auditivo. É fato que o exame pós-mortem do sistema auditivo ele é frequentemente negligenciado ainda, durante a necrópsia, em razão do seu difícil acesso. E a conscientização de um exame pós-mortem detalhado do ouvido é de suma importância. Então, para isso, necessita-se de técnica de necrópsia prática, fácil e que possibilite a preservação de todas as estruturas que compõem o ouvido, facilitando, assim, a avaliação macroscópica e a coleta de material para exames complementares. Alterações circulatórias. Hematoma auricular. Os hematomas auriculares, ou otohematomas, ocorrem tanto em cães, em especial nas raças de orelhas compridas, quanto em gatos e suínos. Os hematomas auriculares possivelmente se desenvolvem em consequência de traumas ocasionados por movimentação excessiva da cabeça e também pelo ato de coçar, e geralmente em respostas a afecções ou distúrbios auriculares subjacentes, como a otite externa,
e presenças de corpos estranhos, entre outros. Quase sempre, os hematomas auriculares são resultado de fraturas na cartilagem da orelha, associados a hemorragias que resultam no acúmulo de sangue entre a cartilagem e a pele auricular, como é mostrado aqui nessa imagem. Os otohematomas, eles podem ser uni ou bilaterais e podem se resolver de maneira espontânea, lenta, deixando cicatrizes, retração da pele e da cartilagem, e decorrentes da retração do tecido de granulação. Independente do tratamento, seja ele aspiração por agulha, drenagem ou incisão cirúrgica, é de extrema importância a remoção do processo irritante subjacente, para que a resolução do hematoma auricular seja rápida. Necrose e fissuras do ápice da orelha. Podem se originar de traumatismo decorrente de intensa agitação ou do ato de coçar a cabeça. Em geral, os animais acometidos sofrem de otite externa ou prurido na pina. E no início, são observadas pequenas lacerações que podem sangrar de forma intensa. E a partir do momento em que o processo se torna crônico, traumatismos subsequentes ocorrem. As lesões podem se manifestar como defeitos em toda a espessura da pina. E outras causas da necrose do ápice da orelha são intoxicação por ergot em bovinos, lesão gangrenosa, né? Septicemias em suínos e fissuras produzidas pelo frio em suínos e bezerros. Alterações degenerativas. Vou estar falando sobre degeneração cólico-auricular e hereditária. A surdez cognitiva já foi descrita nas espécies canina e felina. Está relacionada com alterações degenerativas do órgão de corte. É uma alteração que está associada à pigmentação do pelo da íris. E acredita-se que seja de caráter genético. Histologicamente, observa-se a degeneração das células pilosas do órgão de corte, podendo haver uma uni ou bilateral, caso lesão. Então, eu estarei falando sobre a condropatia auricular. A condropatia auricular é uma doença de caráter raro. Ela está descrita em gatos e ratos de laboratório. Também é acometida em seres humanos. Essa doença é de etiologia desconhecida. A doença em si, ela caracteriza em espaçamento e enrijecimento do pavilhão auricular. Então, ela é responsável por uma dor associada a ritmo intenso e doloroso. Responsável corticoterapia. Então, já os achados histopatológicos são típicos de destruição das cartilagens hialina elástica, com perda de vasafilina e necrose. Também inflamação mononuclear do tecido conjuntivo adjacente. Então, a suspeita que a doença tem a base autoimune, pois os anticorpos anticartilagem têm sido detectados no soro de seres humanos infectados. Em equinos, há um relato de condrose auricular, caracterizada pelo espaçamento da cartilagem auricular devido à degeneração e à necrose central, com deposição marginal de cartilagem e com infiltração com adipócitos e pequenos vasos sanguíneos. Não foi observado inflamação e a causa não foi identificada. O que seria uma otite externa? É uma inflamação do ouvido externo. Ela pode ser provocada, pessoal, por diversas causas. Então, qual seriam essas principais causas que
vai estar acometendo a ostite. As principais causas são as bactérias, fungos e parasitas. Corpos estranhos são causas comuns de irritação e traumatismo no pavilhão auricular e no canal aditivo. Já a infestação por parasitas do ouvido externo são comuns em animais domésticos. Então, pessoal, vocês sabiam que existe ácaro com afinidade específica para o ouvido externo, como Otodectes cynodontis? Esses ácaros acometem em cães e gatos. Já os halídeos, eles acometem em bovinos, e os Psoroptes cuniculi em coelhos, ovinos e também em bovinos e em equinos também. Então, pessoal, a otite externa acomete mais em cães de orelhas pendulosas com grande quantidade de pelo no canal auditivo. Então, pessoal, agentes infecciosos de dermatite ou de doença sistêmica pode infectar também o pavilhão auricular. E também infecções por leishmaniose geralmente causa lesões nodulares ou úlceras nas extremidades da pina de cães doentes. Então, pessoal, finalizando, a principal causa de otite externa em bovinos é por parasito. Parasito do gênero Rabidice. É uma verme bem pequena. Ela mede 1,5 milímetro de comprimento. E isso. Vou falar sobre otite média, inflamação do ouvido médio. A inflamação do ouvido médio pode se originar de perfuração da membrana timpânica em decorrência de extensão de otite externa, extensão do processo inflamatório da nasofaringe pela tuba do eustáquio ou, com menos constância, disseminação hematógena. No geral, a inflamação do ouvido médio tem origem bacteriana, é purulenta e tende à cronicidade. Otite média causada por Mycobacterium bovis. A otite média causada por Mycobacterium bovis pode ocorrer como surto em gado de leite ou corte ou esporadicamente em rebanho confinado. Bezerros clinicamente afetados apresentam febre, anorexia, letargia, dor auricular e os sinais de comprometimento dos nervos cranianos. Os sinais clínicos podem ser unilaterais ou bilaterais, com secreção auricular purulenta associada ou não à ruptura da membrana timpânica. Pólipos inflamatórios. Pólipos inflamatórios podem acometer gatos e se localizam na cavidade timpânica ou na tábua do eustáquio, em conexão com a nasofaringe. Geralmente, gatos com pólipos inflamatórios apresentam sinais de otite externa, otite média ou infecção/obstrução das vias respiratórias superiores. Granulomas de colesterol são lesões inflamatórias crônicas e expansivas e têm sido descrito no ouvido médio de cães. Elas são estruturas arredondadas ou irregulares, marrons ou amareladas e podem estar associadas à destruição da bula timpânica e de ossos adjacentes. Otite média secretora primária. É uma doença caracterizada pelo acúmulo de muco no ouvido médio. Os cães afetados apresentam dor e prurido na cabeça e pescoço, com ou sem otite externa. Podem apresentar ainda sinais neurológicos, tais como ataxia, paralisia facial, nistagmo, entre outros. Otite interna. Otite interna ou labirintite é a inflamação do ouvido interno, geralmente por extensão de otites médias. As causas bacterianas são as mais comuns. Uma das complicações da otite interna, principalmente do tipo supurada, é meningoencefalite, decorrente da proximidade do encéfalo com o ouvido interno. Falar sobre alterações proliferativas. Os cisto auriculares. Cisto das glândulas ceruminosas é uma doença rara de uma causa desconhecida, causado pela proliferação não neoplásica de múltiplos cistos, contendo material marrom escuro, nódulos pontiformes pigmentados dentro do canal auditivo externo e interno do animal. Tem predominância em gatos de meia idade das raças abissínio e persa.
Os cistos foliculares são dilatações não neoplásicas de folículos pilosos. Microscopicamente apresentam-se como estruturas círsicas, demarcadas por epitélio escamoso, estratificados, preenchidos por queratinócitos e queratina. Cisto ceratinizante é decorrente da migração e invaginação do epitélio escamoso, estratificado do canal auditivo. Geralmente são lesões adquiridas, presentes em cães, com otites médias, externas crônicas e recorrentes, e que desenvolve após a ruptura da membrana timpânica. Neoplasias. No ouvido externo pode ser observada qualquer neoplasia oriunda dos componentes, como pele e anexo cartilaginoso auricular ou glândulas ceruminosas. O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia quase sempre descrita na pina de gatos, em particular de pelagem branca exposta excessivamente ao sol. Adenomas e adenocarcinomas das glândulas ceruminosas são observados em cães e gatos mais velhos. A macroscopia apresenta-se como um nódulo de até 3 cm de diâmetro que se projeta no canal auditivo. Na forma maligna, a massa pode ser localmente invasiva e fazer metástase para os linfonodos regionais. A microscopia. A neoplasia benigna é caracterizada por proliferação tubular ou cística de acinos glandulares comuns, com lúmens grandes, revestido por epitélio colunar simples e preenchido de material homórfico, acastanhado, forte ou seja, cerume. Tumores no ouvido médio são raros, sendo o carcinoma de células escamosas o mais comum. Trata-se de um tumor maligno localmente invasivo que pode comprometer a articulação temporomandibular. A forma maligna apresenta anaplasia em grau mais elevado e aspecto infiltrativo. Às vezes, a ossificação e transformação cartilaginosa, papilomas, histiocitomas cutâneos e plasmocitomas. Tem o pavilhão auricular como um dos sítios comuns de ocorrência em cães. Síndromes clínicas. Surdez é a perda parcial ou total da capacidade de audição, sendo congênita ou adquirida, unilateral ou bilateral, podendo ser dividida em 2 categorias: surdez de condução e surdez sensorineural. A surdez de condução ocorre quando há alterações no metaacústico externo ou no ouvido médio, que impede a transmissão apropriada do som até o ouvido interno e pode ser resolvida com a resolução primária. A surdez sensorineural, ela resulta de alterações no ouvido interno, nervo coclear ou parte do sistema nervoso central envolvido na audição, e é geralmente permanente. As causas de surdez podem ser congênita hereditária, substâncias ototóxicas, anestesia, distocia e anoxia perinatal, otite interna e trauma. A apresentação clínica mais presente em cães é a surdez sensorineural congênita hereditária. Porém, a surdez congênita não é necessariamente hereditária, mas há indícios fortes de uma base genética em muitas raças afetadas, especialmente em pelagens brancas. O diagnóstico de surdez em animais domésticos é difícil, pois apresenta apenas mudanças de comportamento, pode ser percebida pelo proprietário. O diagnóstico definitivo requer testes eletrodiagnósticos e testes de resposta, os chamados auditivos. Síndrome vestibular periférica. A síndrome vestibular periférica, ela pode ser caracterizada por inclinação da cabeça, dificuldade de locomoção, andar em círculos, entre outros. O sistema vestibular periférico, ele é composto pelo ouvido interno, gânglios vestibular e a porção vestibular do nervo vestíbulo coclear. E as suas principais lesões são as otites médias e internas, tóxicos exógenos com ação ototóxicos. Os agentes ototóxicos, como aminoglicosídeos e antineoplásicos e diuréticos,
podem afetar o sistema auditivo, geralmente de forma bilateral. As células sensoriais das células ciliadas da cóclea do sistema vestibular é a principal lesão e a causa da perda permanente da audição ou equilíbrio. A ototoxicidade está relacionada com o acúmulo de aminoglicosídeos na perilinfa e na endolinfa do sistema vestibular. Então esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido esclarecedor para todos vocês. E é isso.